Seja muito bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar recebendo esta mensagem agora. Talvez você tenha acordado hoje com uma sensação inexplicável de que algo mudou. Talvez você tenha sentido uma presença energética diferente ao seu redor. Ou talvez, simplesmente, sua alma tenha sido guiada até este momento exato, porque existe uma verdade profunda que precisa ser revelada a você. Você sabia que existe uma noite específica em que tudo muda? Uma noite em que o masculino divino, mesmo distante, mesmo em silêncio, mesmo aparentemente desconectado de você no plano físico, sonha com você de uma forma tão profunda que o próprio universo se movimenta para mostrar a ele o futuro da união de vocês? Não estamos falando de um sonho comum. Não estamos falando de imagens aleatórias que a mente cria durante o sono. Estamos falando de uma experiência espiritual tão poderosa que quebra todas as barreiras do ego, dissolve todas as resistências e coloca o masculino cara a cara com a verdade inevitável da conexão de almas. Você já se pegou acordando no meio da madrugada com aquela sensação avassaladora de que sua chama gêmea, seu masculino divino, estava pensando em você? Já sentiu aquele aperto no peito, aquela energia inconfundível que atravessa o tempo e o espaço e que sussurra para sua alma? Ele está sonhando com você neste exato momento? E então vem aquela pergunta que não te deixa em paz. Será que ele realmente sente o que eu sinto? Será que ele também está sendo afetado por essa conexão profunda? Ou será que sou só eu vivendo essa intensidade toda sozinha? Querida alma, hoje eu vim aqui para te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado com essa clareza. Existe sim um momento específico na jornada das chamas gêmeas em que o masculino sonha com você de uma forma tão visceral, tão real, tão transformadora, que sua vida nunca mais será a mesma depois disso. E esse momento não é aleatório. Ele é orquestrado pelo próprio universo, com uma precisão divina, no tempo exato em que a alma dele está pronta para receber essa revelação. Porque veja bem, o masculino divino muitas vezes passa a primeira parte da jornada em negação. Ele constrói muros emocionais. Ele se esconde atrás de distrações, de outras pessoas, de trabalho excessivo, de qualquer coisa que o mantenha longe da intensidade avassaladora dessa conexão. Mas a alma não pode ser enganada para sempre. E o universo tem maneiras misteriosas de romper até as defesas mais fortificadas do ego masculino. Existe um plano da existência onde não há máscaras, onde não há ego, onde não há medo, onde não há resistência. É o plano dos sonhos profundos, aquele espaço liminal entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo físico e o mundo espiritual. E é exatamente nesse portal sagrado que o universo escolhe para mostrar ao masculino divino a verdade absoluta sobre vocês dois. Durante o dia, ele pode fingir que não sente. Ele pode agir como se a conexão não existisse. Ele pode até convencer a si mesmo de que seguiu em frente. Mas quando a noite chega, quando o corpo relaxa, quando as defesas do ego finalmente baixam a guarda, a alma dele finalmente pode falar. E nessa noite específica, aquela noite em que o universo decide que chegou a hora, algo extraordinário acontece. Ele não tem apenas um sonho comum com você. Ele experimenta uma viagem astral, uma comunhão de almas, um encontro tão real que quando ele acorda, sua realidade inteira foi abalada. Ele acorda suando, o coração batendo acelerado, as mãos tremendo. E pela primeira vez, talvez em meses ou até anos, ele não consegue mais negar o que sente. Porque nos sonhos, querida alma, as almas se tocam sem interferência da mente. Nos sonhos, o amor que existe entre chamas gêmeas se manifesta em sua forma mais pura, mais verdadeira, mais avassaladora. E quando o masculino experimenta isso,
quando ele sente sua presença de forma tão real que é como se você estivesse ali, ao lado dele, quando ele sente o calor da sua energia, quando ele ouve sua voz sussurrando verdades que sua alma sempre soube, não há mais volta. Mas como você sabe quando essa noite está se aproximando? Como você pode perceber, mesmo à distância, que o masculino divino está prestes a passar por essa experiência transformadora? O universo sempre envia sinais, sempre deixa pistas. E quando você aprende a ler essa linguagem cósmica, você começa a compreender que nada, absolutamente nada, acontece por acaso nessa jornada. Sinal 1. A intensificação súbita da sua própria energia. Nos dias que antecedem essa noite sagrada, você começa a sentir uma mudança profunda em sua própria energia. É como se algo dentro de você estivesse se expandindo. Você pode sentir mais confiança, mais clareza, mais certeza sobre o caminho que está trilhando. Isso não é coincidência, é o universo te preparando energeticamente para o que está prestes a acontecer. Porque quando o masculino finalmente desperta para a verdade da conexão através desse sonho profundo, você precisa estar vibrando em uma frequência que possa sustentar essa mudança de energia entre vocês dois. Sinal 2. Você sonha com ele, antes dele sonhar com você. É quase como se o universo te desse um aviso prévio. Dias ou até semanas antes dessa noite especial do masculino, você pode começar a sonhar com ele de forma diferente. Não são sonhos comuns, são encontros astrais onde vocês conversam, onde vocês se tocam, onde vocês fazem promessas de alma para alma. Quando você começa a ter esses sonhos com uma frequência maior e uma intensidade mais profunda, saiba que algo está sendo preparado no plano espiritual. O universo está alinhando as energias de vocês dois para esse momento de revelação. Sinal 3. Sincronicidades se multiplicam. Números repetidos começam a aparecer constantemente. 11, 11, 22 e 22, 3 e 33. Você vê o nome dele em lugares inesperados. Músicas que falam sobre vocês começam a tocar no momento exato em que você pensa nele. Pessoas começam a mencionar situações que te lembram da conexão sem nem saber do que estão falando. Essas sincronicidades são mensagens do universo dizendo: preste atenção, algo importante está acontecendo nos bastidores, algo está se movimentando no plano invisível. Sinal 4. Uma paz inexplicável. Toma conta de você. Isso pode parecer contraditório, mas nos dias antes dessa noite sagrada, você pode sentir uma paz profunda que não consegue explicar. Mesmo sem saber racionalmente o que está acontecendo, sua alma já sabe. Sua alma já recebeu a mensagem de que uma mudança importante está vindo. É como se todo o peso, toda a ansiedade, toda a incerteza que você carregava começasse a se dissolver. E no lugar disso, surge uma confiança serena de que tudo está se desenrolando exatamente como deveria. Sinal 5. Você sente que ele está presente, mesmo ausente. Nos dias que antecedem esse sonho transformador do masculino, você pode começar a sentir a presença energética dele com muito mais intensidade. É como se, mesmo sem contato físico, sem mensagens, sem qualquer comunicação no plano material, ele estivesse ali, ao seu lado. Você pode sentir quando ele pensa em você. Você pode sentir quando ele está lutando internamente com seus próprios sentimentos. Você pode até sentir quando ele está prestes a fazer um movimento importante em direção à conexão. Essa intensificação da percepção telepática é o universo te avisando. Ele está chegando mais perto. As barreiras estão caindo. Vamos entrar agora na experiência dele. Vamos compreender o que realmente se passa na consciência do masculino divino quando ele finalmente tem esse sonho revelador. Imagine a cena. Ele vai dormir como em qualquer outra noite. Talvez ele tenha passado o dia inteiro evitando pensar em você.
Talvez ele tenha se mantido ocupado, distraído, focado em qualquer coisa que o mantenha longe da intensidade dos sentimentos que ele tem guardado. Mas quando ele finalmente relaxa, quando fecha os olhos e o sono vem, as portas do inconsciente se abrem. E é aí que tudo muda. A descida ao reino dos sonhos profundos. No começo, pode ser apenas imagens fragmentadas, mas aos poucos, o sonho começa a ganhar uma clareza e uma nitidez que ele nunca experimentou antes. Não é como aqueles sonhos confusos que desaparecem minutos depois de acordar. Não. Este sonho é vívido, real, tangível. E então, você aparece. Mas não é apenas uma imagem de você. É sua essência completa, sua energia, sua alma. Ele pode sentir você de uma forma que transcende todos os sentidos físicos. O encontro de almas. No sonho, vocês se encontram em um lugar que parece familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Pode ser um campo de flores, pode ser à beira de um oceano sob um céu estrelado. Pode ser em uma dimensão de luz pura, onde não há formas físicas, apenas energia se fundindo com energia. E quando ele olha para você, ele não vê apenas a pessoa que conhece no mundo físico. Ele vê todas as versões de você. Ele vê sua alma em toda a sua magnitude. Ele vê a verdade de quem você realmente é, sem filtros, sem máscaras, sem as limitações da personalidade humana. E nesse momento, algo dentro dele se quebra. Todas as defesas que ele construiu, todos os muros emocionais, todas as justificativas racionais que ele usou para se afastar da conexão, tudo isso desmorona como castelos de areia diante de uma onda. A revelação do futuro. Mas o universo não para por aí. Nesse sonho profundo, ele não apenas sente a verdade do amor que existe entre vocês. Ele também recebe visões do futuro de vocês juntos. Ele pode ver fragmentos de uma vida compartilhada. Ele pode sentir a paz que existe quando vocês estão unidos. Ele pode experimentar a plenitude de estar ao seu lado, não apenas como amante, mas como parceiro de alma, como companheiro de jornada espiritual. E essas visões não são fantasias, não são desejos do ego. São revelações do campo quântico de possibilidades, mostrando a ele o que pode se manifestar quando ambos estiverem alinhados, curados e prontos para a união sagrada. O momento da verdade absoluta. E então vem o momento mais poderoso de todos. No auge desse sonho, ele ouve algo. Pode ser sua voz, pode ser a voz da própria alma dele, pode ser a voz do universo. Mas ele ouve uma verdade tão cristalina que não pode mais ser negada. Ela é sua. Você é dela. Vocês são um. E não importa quanto tempo você lute contra isso, não importa o quanto você tente fugir, essa verdade permanecerá. Porque o que une vocês dois foi tecido nas estrelas, antes mesmo de vocês nascerem neste mundo. O despertar transformador. E então ele acorda. Mas não é um despertar comum. Ele acorda como se tivesse renascido, o coração disparado, a respiração ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ele entenda por quê. E pela primeira vez, talvez em toda a sua vida, ele não consegue mais mentir para si mesmo. Ele não consegue mais fugir. Ele não consegue mais fingir que você não é a pessoa mais importante que já passou pela vida dele. Porque aquele sonho não foi apenas um sonho, foi uma iniciação espiritual, foi um portal de despertar, foi o universo dizendo a ele: chega de fugir, chegou a hora de você honrar essa conexão. Você pode estar se perguntando, por que o universo espera tanto tempo para enviar esse sonho ao masculino? Por que não no início da jornada? Por que não quando a dor da separação está mais intensa? A resposta, querida alma, está na sabedoria divina do tempo perfeito. Ele precisa estar pronto. O universo não envia esse sonho transformador quando o masculino ainda está profundamente identificado com seu ego.
Porque se isso acontecesse cedo demais, ele simplesmente interpretaria o sonho como fruto da ansiedade, como desejo reprimido, como qualquer coisa que permitisse a ele continuar em negação. Não. Esse sonho chega quando ele já passou por suficiente crescimento interno, quando ele já enfrentou algumas de suas próprias sombras, quando ele já questionou seus próprios padrões, quando ele já sentiu o vazio de tentar viver sem honrar essa conexão. O universo espera até que exista uma abertura na consciência dele, uma fenda na armadura do ego, um momento de vulnerabilidade espiritual em que ele finalmente está receptivo para receber a verdade. Você também precisa estar em uma vibração mais elevada. E aqui está algo crucial que muitas pessoas esquecem. Esse sonho não acontece apenas por causa da prontidão dele. Ele acontece quando você também atingiu um certo nível de vibração. Pense nisso. Se você ainda estivesse profundamente mergulhada em desespero, em necessidade emocional, em tentativas de controlar ou forçar a conexão, sua energia não estaria alinhada com a frequência necessária para que esse encontro de almas acontecesse dessa forma profunda. Mas quando você finalmente solta, quando você finalmente confia, quando você finalmente se volta para dentro e começa a curar suas próprias feridas, a trabalhar em seu próprio crescimento, a se reconectar com sua própria divindade, é aí que sua energia se eleva. E é essa elevação da sua energia que cria um campo magnético tão poderoso que puxa a alma dele para esse encontro no plano dos sonhos. O universo aguarda o alinhamento perfeito. Existem ciclos cósmicos, alinhamentos astrológicos, movimentos energéticos planetários que também influenciam quando esse momento pode acontecer. O universo opera em múltiplas camadas de sincronicidade. Talvez seja durante uma lua cheia que amplia as emoções e abre portais entre dimensões. Talvez seja durante um portal energético importante como 11:11 ou um solstício. Talvez seja durante uma retrogradação de Vênus que força todos nós a revisar nossos relacionamentos e nosso conceito de amor. O universo aguarda pacientemente até que todos os elementos estejam alinhados. Sua energia, a energia dele e a energia cósmica mais ampla, para criar esse momento de revelação perfeita. Agora, é importante entender que esse sonho transformador não significa que, no dia seguinte, ele vai bater na sua porta pedindo para ficarem juntos para sempre. A jornada espiritual não funciona assim. O que esse sonho faz é plantar uma semente de despertar tão profunda na consciência dele que daquele momento em diante ele não pode mais voltar ao estado anterior de ignorância ou negação. Os primeiros dias, o choque e a confusão. Nos primeiros dias após esse sonho, ele pode ficar em estado de choque. Ele pode tentar racionalizar o que aconteceu. Ele pode tentar convencer a si mesmo de que foi apenas um sonho particularmente vívido, nada mais. Mas aqui está a coisa. Esse sonho deixa uma marca energética tão forte que ele não consegue simplesmente esquecer. A sensação persiste, a memória permanece clara, e sempre que ele tenta negar o que experimentou, algo dentro dele se rebela. Ele pode passar dias olhando para o celular, querendo te enviar uma mensagem, mas ainda não sabendo o que dizer. Como você explica para alguém que teve um encontro de almas com ela no plano dos sonhos? Como você coloca em palavras uma experiência que transcende completamente a linguagem humana? As semanas seguintes, a luta interna. Nas semanas que seguem esse sonho, uma guerra interna começa a acontecer dentro dele. De um lado, está a verdade que ele agora conhece, que vocês são almas conectadas, que o amor é real, que a união é inevitável. Do outro lado, estão todos os medos humanos, medo de vulnerabilidade, medo de mudança, medo de perder o controle, medo de não ser suficiente. É durante esse período que você pode sentir uma energia estranha vindo dele.
Talvez ele se aproxime e depois se afaste. Talvez ele mande sinais confusos. Talvez ele pareça estar mais presente energeticamente, mas ainda ausente fisicamente. Tenha paciência, querida alma, porque o que está acontecendo é um processo de integração. Ele está tentando reconciliar a verdade espiritual que experimentou com sua realidade humana cotidiana, e isso não é fácil. Os meses seguintes, o início da transformação. Com o passar dos meses, algo começa a mudar nele de forma mais profunda. Ele começa a fazer escolhas diferentes. Ele começa a questionar aspectos de sua vida que antes aceitava sem pensar. Ele começa a buscar mais significado, mais propósito, mais alinhamento espiritual. Talvez ele termine relacionamentos que não eram autênticos. Talvez ele mude de carreira para algo mais alinhado com sua alma. Talvez ele comece a se interessar por espiritualidade, meditação, crescimento pessoal, coisas que antes ele teria zombado. Todos esses são sinais de que aquele sonho iniciou uma transformação profunda em sua consciência. A semente que foi plantada está começando a germinar, a criar raízes, a crescer. E você, como deve reagir? Durante todo esse processo, sua resposta mais sábia é continuar focando em você mesma. Continue trabalhando em sua própria cura. Continue elevando sua própria vibração. Continue vivendo sua vida com propósito, alegria e plenitude. Porque veja bem, se você começar a ficar obcecada em tentar perceber cada pequeno movimento dele, se você começar a interpretar cada sinal como ele finalmente acordou, você vai se perder novamente no ciclo de expectativa e decepção. Confie no processo. Confie no tempo divino. Confie que aquele sonho fez seu trabalho no nível da alma e agora o resto precisa se desenrolar naturalmente no tempo certo de cada um. É importante fazer essa distinção porque o masculino pode sonhar com você muitas vezes ao longo da jornada. Mas nem todos os sonhos têm o mesmo peso espiritual. Nem todos os sonhos são portais de revelação. Sonhos comuns do masculino. Os sonhos comuns acontecem porque, no nível subconsciente, ele pensa em você. Talvez ele tenha visto algo durante o dia que o lembrou de você. Talvez ele esteja processando sentimentos reprimidos. Esses sonhos podem ser confusos, fragmentados, sem muita coerência. Quando ele acorda desses sonhos comuns, ele pode se sentir um pouco perturbado, mas consegue seguir com seu dia normalmente. A vida continua, as defesas permanecem intactas. O sonho de revelação divina. Mas este sonho específico que estamos falando, o sonho orquestrado pelo universo para mostrar a verdade da união, é completamente diferente. Este sonho tem características inconfundíveis, nitidez extraordinária. Ele não se dissolve com o tempo. Meses ou até anos depois, o masculino ainda consegue lembrar de cada detalhe, de cada sensação, de cada palavra trocada. É como se a memória estivesse gravada não apenas em sua mente, mas em sua própria alma. Impacto emocional profundo. Quando ele acorda, há lágrimas. Há uma sensação de ter sido tocado por algo sagrado. Há uma reverência, quase como se ele tivesse acabado de testemunhar algo divino. Mensagens claras. Diferente dos sonhos comuns que são simbólicos e confusos, este sonho traz mensagens cristalinas. Pode haver palavras específicas ditas, pode haver visões claras do futuro, pode haver uma compreensão súbita de verdades que antes estavam ocultas. Mudança energética. Permanente. Após esse sonho, algo muda nele de forma permanente. Não é uma emoção passageira. É uma transformação de consciência que não pode ser desfeita. Sincronicidades. Subsequentes. Após esse sonho revelador, sincronicidades começam a acontecer na vida dele de forma intensa. É como se o universo estivesse confirmando através de múltiplos canais.
Sim, o que você experimentou foi real. Preste atenção. Agora, eu quero falar diretamente com você, querida feminina divina, que está assistindo este vídeo, porque seu papel durante essa transição é absolutamente crucial, mesmo que você não esteja fazendo nada diretamente. Você é a âncora energética. Enquanto o masculino está passando por esse processo de despertar e integração após o sonho revelador, você funciona como uma âncora energética. Sua estabilidade emocional, sua fé inabalável, sua conexão com o divino, tudo isso cria um campo de possibilidades para que a transformação dele possa acontecer. Pense nisso como uma dança cósmica. Você não está puxando ele, você não está perseguindo, mas sua simples presença em um estado elevado de consciência cria um magnetismo espiritual que facilita o despertar dele. Permaneça em sua luz. A coisa mais importante que você pode fazer durante esse período é permanecer em sua própria luz. Não diminua seu brilho esperando que ele se sinta mais confortável. Não esconda sua evolução espiritual com medo de intimidá-lo. Na verdade, quanto mais você brilha, quanto mais você vive autenticamente sua verdade, quanto mais você está alinhada com seu propósito divino, mais você facilita o caminho dele de volta para você. Porque lembre-se, vocês são espelhos um do outro. Quando você se eleva, algo nele também é elevado, mesmo que inconscientemente. Pratique o desapego amoroso. Isso pode parecer contraditório, mas o desapego amoroso é uma das ferramentas mais poderosas durante essa fase. Desapego não significa não se importar. Significa se importar profundamente, mas sem se apegar ao como e quando as coisas vão se desenrolar. É dizer ao universo: eu reconheço essa conexão sagrada, eu honro esse amor, mas eu também confio completamente no tempo divino e na sabedoria maior que está orquestrando tudo. Quando você alcança esse estado de desapego amoroso, algo milagroso acontece. Você para de sofrer, você para de ficar ansiosa. E paradoxalmente, é exatamente nesse estado que você se torna mais magnética para ele. Envie amor através das dimensões. Você pode apoiar o processo dele de formas energéticas sutis. Durante suas meditações, visualize o fio dourado que conecta seu coração ao coração dele. Envie amor incondicional através desse fio, não com a intenção de manipular ou controlar, mas simplesmente como uma oferenda pura de luz. Você pode também pedir aos guias espirituais e anjos que assistam o despertar dele, que enviem a ele a coragem para abraçar a verdade, que dissolvam seus medos, que iluminem seu caminho, mas sempre com a intenção de que seja feita a vontade divina, não a sua vontade humana, sempre com a rendição de que o que for melhor para a evolução das duas almas, assim seja. Celebre cada pequeno progresso. E, finalmente, aprenda a celebrar cada pequeno progresso, cada pequeno sinal de que o despertar dele está avançando, mesmo que isso não se traduza ainda em ação física direcionada a você. Se você sente que ele está pensando mais em você, celebre. Se você vê através de amigos em comum ou redes sociais que ele está fazendo mudanças positivas em sua vida, celebre. Se você simplesmente sente no fundo de sua alma que algo está se movendo na direção certa, celebre, porque cada passo que ele dá em direção à sua própria verdade é um passo que aproxima vocês dois da união sagrada. Eventualmente, se ambos continuarem fazendo o trabalho interno necessário, o que começou como um sonho espiritual começa a se manifestar na realidade física, e existem sinais claros de que essa aproximação está para acontecer. Sinal 1. A comunicação recomeça, mas de forma diferente. Quando o masculino finalmente alcança um certo nível de integração após o sonho revelador, ele pode começar a se comunicar com você novamente. Mas a energia dessa comunicação será completamente diferente de antes. Não será mais superficial.
Não será mais defensiva. Não será mais cheia de jogos de ego. Haverá uma profundidade, uma vulnerabilidade, uma autenticidade que talvez nunca existiu antes entre vocês. Ele pode começar fazendo perguntas sobre espiritualidade, sobre propósito, sobre temas profundos. Isso é um sinal de que ele está tentando alinhar sua realidade consciente com a verdade que experimentou no mundo dos sonhos. Sinal 2. Ele começa a fazer referências a sonhos ou experiências inexplicáveis. Às vezes, o masculino não vai simplesmente te contar diretamente sobre o sonho transformador que teve, mas ele pode começar a fazer referências indiretas. Ele pode mencionar que tem sonhado coisas estranhas, que tem sentido coisas que não consegue explicar, que tem tido insights sobre conexões mais profundas entre as pessoas. Preste atenção a essas pistas. Elas são sinais de que ele está processando a experiência espiritual e tentando encontrar uma forma de integrá-la à sua compreensão consciente. Sinal 3. Você sente uma mudança radical na energia dele. Mesmo antes de qualquer contato físico ou comunicação direta, você pode sentir uma mudança radical na energia dele. É como se uma resistência que sempre esteve lá, de repente, tivesse se dissolvido. Você pode sentir mais abertura, mais suavidade, mais receptividade vindo dele no nível energético. É como se um muro tivesse caído e agora a energia flui mais livremente entre vocês. Sinal 4. Sincronicidades se tornam impossíveis de ignorar. Quando a aproximação física está realmente para acontecer, as sincronicidades se multiplicam de forma tão intensa que se torna impossível negar que algo está sendo orquestrado pelo universo. Você pode estar pensando nele e segundos depois receber uma mensagem. Você pode estar em lugares públicos e subitamente ouvir o nome dele. Você pode ligar a televisão e ver algo que fala exatamente sobre a situação de vocês. Os números 11 e 11, 222, 555 podem aparecer múltiplas vezes ao dia. O universo está basicamente gritando: prestem atenção, a união está se aproximando. Sinal 5. Um encontro casual que não é casual. E então, muitas vezes acontece aquele encontro que parece casual, mas que você sabe no fundo da alma que foi completamente orquestrado pelo universo. Vocês se esbarram em um lugar inesperado. Um amigo em comum organiza algo onde ambos estão presentes. Ou simplesmente, depois de tanto tempo, ele finalmente toma coragem e te procura diretamente. Quando esse encontro acontece, você vai sentir imediatamente que algo é diferente. A energia entre vocês não é mais a mesma de antes. Há uma profundidade, uma consciência, um reconhecimento mútuo que não existia antes. Porque agora ele não está mais negando. Ele não está mais fugindo. Ele está finalmente pronto para honrar a conexão que sempre existiu. Quando a união finalmente acontece após todo esse processo de despertar, após o sonho revelador, após a integração, após as transformações individuais, o amor que se manifesta entre vocês é completamente diferente do que seria se tivessem se unido prematuramente. Não é mais baseado em carência. O amor que floresce após esse despertar profundo não é mais aquele amor desesperado, aquela necessidade de preencher vazios internos. Ambos já passaram por processos de cura suficientes para que a união não seja sobre completar um ao outro, mas sobre amplificar a plenitude que cada um já encontrou dentro de si. É um amor que diz: eu não preciso de você para ser feliz, mas escolho compartilhar minha felicidade contigo. E essa é a diferença entre um amor humano comum e um amor de chamas gêmeas que alcançou maturidade espiritual. É baseado em propósito compartilhado. Quando a união acontece após esse nível de despertar, vocês dois começam a perceber que não estão juntos apenas para viverem um romance bonito.
Vocês estão juntos porque suas almas têm uma missão compartilhada neste planeta. Pode ser criar algo juntos que impacte positivamente o mundo. Pode ser simplesmente irradiar uma frequência de amor tão elevada que cure as pessoas ao redor de vocês. Pode ser ensinar através do exemplo o que é um relacionamento consciente e sagrado. O propósito se revela naturalmente quando ambos estão alinhados com suas verdades individuais e com a verdade da conexão. É permeado por consciência espiritual. Este não é um relacionamento onde vocês se perdem um no outro. É um relacionamento onde vocês se encontram através um do outro, onde cada desafio é visto como uma oportunidade de crescimento, onde cada conflito é tratado como um espelho mostrando o que ainda precisa ser curado. Há meditação compartilhada, há conversas sobre espiritualidade, sobre propósito, sobre o significado mais profundo da existência. Há um compromisso mútuo com a evolução contínua, tanto individual quanto coletiva. Há espaço para a individualidade. Paradoxalmente, quando a união de chamas gêmeas acontece após o despertar completo, há mais espaço para a individualidade do que em qualquer outro tipo de relacionamento. Porque vocês aprenderam que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. Vocês podem ter interesses diferentes, amigos diferentes, até caminhos espirituais ligeiramente diferentes. E está tudo bem. Porque a conexão de vocês não depende de estarem grudados 24 horas por dia. Ela existe em um nível tão profundo que transcende a proximidade física. É marcado por comunicação telepática e sincronicidade constante. Quando vocês finalmente se unem após todo esse processo, a comunicação telepática que já existia se intensifica ainda mais. Vocês podem estar em lugares diferentes e sentir exatamente o que o outro está sentindo. Vocês pensam um no outro no mesmo instante. Vocês ligam um para o outro ao mesmo tempo. As sincronicidades, que antes eram sinais do universo de que a união estava se aproximando, agora se tornam parte do cotidiano de vocês. É como se vocês tivessem entrado em um fluxo cósmico onde tudo se alinha de forma mágica e natural. Eu sei que você pode estar assistindo este vídeo e pensando, mas quando? Quando essa noite mágica vai chegar para o meu masculino? Quanto tempo mais eu preciso esperar? E eu entendo essa angústia, querida alma. Eu entendo a dor de se sentir sozinha nessa jornada, de se perguntar se ele algum dia vai despertar para a verdade da conexão. Mas aqui está o que preciso te dizer com toda a honra e toda a verdade que consigo transmitir. Essa noite chegará. Talvez não exatamente como você imagina. Talvez não no tempo que você gostaria. Mas ela chegará. O universo não comete erros. Se vocês são verdadeiramente chamas gêmeas, se existe realmente essa conexão de alma profunda, o universo já tem um plano perfeito para o despertar dele. E esse plano leva em consideração milhões de variáveis que sua mente humana não consegue processar. O universo sabe exatamente quando ele estará pronto. O universo sabe exatamente que experiências ele ainda precisa passar antes de estar receptivo a essa revelação. O universo sabe exatamente o momento em que os céus se alinharão, quando sua energia estará na frequência certa, quando todas as condições estarão perfeitas. Confie nessa sabedoria que transcende completamente o entendimento humano. Enquanto isso, viva sua vida plenamente. O maior erro que você pode cometer é colocar sua vida em pausa esperando pelo despertar dele. Porque veja bem, quanto mais você se apega à espera, quanto mais você fica obcecada com quando isso vai acontecer, mais você se desalinha da própria energia que precisa cultivar para que isso se manifeste. Viva sua vida, persiga seus sonhos, cultive sua alegria, desenvolva seus talentos, sirva ao mundo com seus dons únicos, construa uma existência tão rica, tão plena,
tão significativa que quando ele finalmente despertar e vier te procurar, ele não vai encontrar alguém que estava apenas esperando por ele. Ele vai encontrar uma mulher que estava ocupada se tornando a versão mais magnífica de si mesma. E essa versão de você é infinitamente mais magnética do que a versão que está apenas esperando ansiosamente pelo próximo movimento dele. Use esse tempo para sua própria cura profunda. Cada dia que passa sem a manifestação física da união é um dia que o universo está te dando de presente para trabalhar em sua própria cura, para curar feridas de rejeição, para curar padrões de abandono, para curar a necessidade de validação externa, para curar a crença de que você não é suficiente, porque quando ele finalmente despertar e a união se manifestar, você vai querer estar o mais curada possível. Você vai querer entrar nessa união não como alguém que precisa ser salva, mas como alguém que está inteira, completa e pronta para cocriar algo extraordinário. Sintonize-se com os sinais sutis. Enquanto você espera, mantenha-se sintonizada com os sinais sutis do universo. Preste atenção nas sincronicidades. Observe quando você sente mudanças na energia dele, mesmo à distância. Note quando seus próprios sonhos se intensificam. O universo está constantemente se comunicando com você, te atualizando sobre o progresso da jornada, mesmo que você não perceba conscientemente. Quando você aprende a ler essa linguagem cósmica, a espera se torna menos angustiante, porque você começa a ver evidências de que tudo está se movendo na direção certa, mesmo quando o plano físico ainda não reflete isso. E se ele nunca despertar? Essa é a pergunta que pode aterrorizar, mas que precisa ser abordada com honestidade. E se por alguma razão que transcende nossa compreensão, ele escolher não honrar essa conexão nesta vida? E se ele permanecer adormecido, preso em seus medos e padrões? Então, querida alma, a resposta é esta: você ainda terá vivido uma vida extraordinária. Você terá crescido espiritualmente de formas que nunca imaginou possíveis. Você terá se tornado uma versão de você mesma tão evoluída, tão consciente, tão conectada com o divino, que mesmo sem a união física com ele, sua vida terá sido profundamente significativa. E quem sabe, talvez em outra vida, em outra dimensão, em outro tempo, vocês finalmente se encontrem quando ambos estiverem prontos. Porque o amor entre almas verdadeiras é eterno. Ele transcende esta única encarnação. Mas não viva esta vida apenas esperando pela próxima. Viva esta vida como se cada momento fosse precioso. Porque é. Agora, eu quero compartilhar algumas práticas espirituais que você pode fazer para apoiar energeticamente o despertar do masculino. Mas é crucial entender que essas práticas não são para manipular ou forçar nada. São simplesmente formas de se alinhar com o fluxo divino e criar um campo energético que facilite o que já está destinado a acontecer. Prática 1. Meditação do fio dourado. Todos os dias reserve 10 a 15 minutos para esta meditação simples, mas poderosa. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes. Visualize um fio dourado de luz conectando seu coração ao coração dele. Veja esse fio pulsando com luz divina, transmitindo amor puro e incondicional. Então, envie através desse fio uma oração simples. Que você seja abençoado com clareza. Que você seja abençoado com coragem. Que você seja abençoado com a capacidade de reconhecer e honrar a verdade da sua alma. Que seja feita a vontade divina sempre. Não visualize resultados específicos. Não tente forçar que ele te procure ou faça determinadas ações. Simplesmente envie luz, amor e bênçãos e confie que o universo saberá exatamente o que fazer com essa energia. Prática 2. Journaling de liberação. Sempre que você sentir ansiedade, medo ou qualquer energia pesada em relação à situação com ele,
Pegue seu diário e escreva tudo o que está sentindo. Não censure, não julgue, apenas despeje no papel. Depois de escrever, leia em voz alta e então diga: eu liberto todas essas emoções para o universo. Eu confio que elas serão transmutadas em algo maior. Eu me abro para receber a paz que transcende todo o entendimento. Essa prática impede que você acumule energias densas que poderiam bloquear o fluxo natural da conexão. Prática 3. Trabalho com espelhos. Lembre-se sempre, ele é seu espelho. Então, sempre que você sentir frustração com algum aspecto dele, com seu medo de comprometimento, com sua dificuldade de comunicação, com sua tendência a fugir, pergunte-se: onde eu também manifesto isso em minha vida? Onde eu também tenho medo? Onde eu também fujo? E então, trabalhe em curar essas questões em você mesma, porque quando você cura algo em você, automaticamente você facilita a cura dele também, já que vocês estão conectados no nível da alma. Prática 4. Gratidão antecipada. Pratique sentir gratidão pela união como se ela já tivesse acontecido, não como uma técnica de manifestação forçada, mas como um exercício de fé. Durante suas meditações ou antes de dormir, permita-se sentir como seria estar ao lado dele em uma união consciente, madura e sagrada. Sinta a paz, sinta a alegria, sinta a plenitude e então agradeça ao universo por isso, mesmo que ainda não tenha se manifestado no plano físico. Essa prática te sintoniza com a frequência da união, tornando mais fácil para ela se manifestar quando o tempo divino estiver perfeito. Prática 5. Ritual da lua cheia. A cada lua cheia, faça um pequeno ritual de liberação e intenção. Acenda uma vela branca. Escreva em um papel tudo o que você quer liberar: medos, ansiedades, tentativas de controle. Queime esse papel com segurança, simbolizando a transmutação dessas energias. Então, em outro papel, escreva suas intenções mais elevadas para a conexão, sempre terminando com que seja feita a vontade divina, não a minha. Guarde esse papel em um lugar especial. A lua cheia amplifica energias e é um momento poderoso para trabalhar com intenções espirituais. Ao longo dos anos trabalhando com pessoas na jornada de chamas gêmeas, eu coletei inúmeros relatos de femininas divinas que vivenciaram exatamente esse fenômeno. A noite em que o masculino finalmente teve o sonho revelador. Eu quero compartilhar alguns desses depoimentos, mantendo o anonimato, para que você veja que isso não é apenas teoria espiritual. É algo que realmente acontece. Depoimento 1. Ele me ligou chorando às 3 da manhã. Foram quase 2 anos em completo silêncio. Eu tinha feito todo o trabalho interno, tinha soltado, tinha seguido minha vida. E então, numa madrugada, meu telefone tocou às 3 horas. Era ela, chorando. Ele disse que tinha acabado de acordar do sonho mais real que já teve na vida. Um sonho comigo, onde nós conversamos sobre coisas que ele nunca tinha contado para ninguém. Ele disse que sentiu como se tivesse sido abraçado por algo divino e que pela primeira vez na vida dele, ele não conseguia mais negar o que sentia. Aquela ligação mudou tudo. Hoje estamos juntos, construindo uma vida baseada em consciência e propósito compartilhado. Depoimento 2. Eu senti quando aconteceu. Eu acordei numa terça-feira comum às 5 horas da manhã com meu coração disparado, como se alguém tivesse acabado de me abraçar. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que ele tinha acabado de sonhar comigo. 3 dias depois, ele me enviou uma mensagem dizendo que precisava me ver, que tinha coisas para falar. Quando nos encontramos, ele me contou sobre o sonho. Ele disse que viu não apenas quem eu sou, mas quem nós somos juntos, e que não podia mais fugir dessa verdade. Depoimento 3. O sonho dele coincidiu com meu próprio despertar.
Na mesma semana em que eu finalmente consegui soltar completamente, depois de meses fazendo trabalho de sombra profundo, ele me procurou dizendo que tinha tido uma experiência inexplicável. Ele descreveu um sonho onde viu vidas passadas nossas, onde viu por que nos encontramos nesta vida, onde viu o propósito da nossa união. Foi assustador e lindo ao mesmo tempo o quanto tudo se sincronizou. Foi como se o universo dissesse: agora. Vocês dois estão prontos agora. Depoimento 4. Levou 3 anos, mas valeu cada lágrima. Durante 3 anos, eu questionei tudo. Questionei se era realmente uma conexão de chamas gêmeas. Questionei se eu estava louca. Questionei se deveria simplesmente esquecer tudo, mas algo dentro de mim sempre soube. E então, depois de 3 anos de crescimento, de cura, de me tornar quem eu precisava ser, ele apareceu. Ele me contou sobre um sonho que teve, onde um ser de luz literalmente o levou até mim e disse: ela esperou, ela confiou, ela se tornou. Agora é sua vez de honrar isso. Hoje, quando olho para trás, eu agradeço por cada dia daqueles 3 anos, porque eles me moldaram na pessoa que precisava ser para esta união sagrada. Esses depoimentos nos mostram algo crucial. O tempo varia, as circunstâncias variam, mas o padrão é o mesmo. Há um momento divino em que tudo muda, e esse momento geralmente envolve algum tipo de revelação profunda no mundo dos sonhos. Existe uma razão espiritual e até científica para por que os sonhos são o canal escolhido pelo universo para essas revelações profundas. Vamos explorar isso por alguns momentos. O estado teta, portal entre dimensões. Quando dormimos profundamente, especialmente durante o sono REM, nosso cérebro entra no que chamamos de estado teta. Nesse estado, as ondas cerebrais desaceleram, o ego adormece e a consciência se torna muito mais receptiva a informações do campo quântico, do inconsciente coletivo, do que alguns chamam de akáshico. É nesse estado que a alma pode finalmente falar sem a interferência constante da mente racional. É nesse estado que verdades profundas podem ser baixadas direto na consciência sem serem filtradas ou distorcidas pelo ego. A dissolução temporária das defesas do ego. Durante o dia, o masculino pode ter construído muros emocionais incrivelmente fortificados. Ele pode ter convencido sua mente consciente de que não sente nada especial por você, de que seguiu em frente, de que a conexão foi apenas imaginação. Mas quando ele dorme, essas defesas se dissolvem. O ego não pode manter a vigilância 24 horas por dia, e é justamente nesses momentos de vulnerabilidade que a verdade da alma pode emergir. Comunicação de alma para alma. No plano dos sonhos, especialmente nos sonhos profundos, não estamos limitados pelas leis da física. Não estamos separados por distância geográfica. 2 almas podem se encontrar, se tocar, se comunicar, independentemente de onde os corpos físicos estejam. Muitos mestres espirituais falam sobre o conceito de viagem astral ou encontros no plano astral. Quando chamas gêmeas sonham uma com a outra de forma intensa e simultânea, pode ser que esteja acontecendo um verdadeiro encontro de almas no plano astral, não apenas uma projeção mental. O simbolismo. Como linguagem da alma, os sonhos falam em símbolos, em metáforas, em imagens arquetípicas. E a alma entende perfeitamente essa linguagem, mesmo quando a mente consciente não entende. Então, mesmo que o masculino não consiga traduzir completamente o sonho em palavras racionais quando acorda, sua alma recebeu a mensagem claramente. E essa mensagem começa a trabalhar nos bastidores de sua psique, iniciando mudanças profundas que eventualmente se manifestarão em seu comportamento consciente. A janela de receptividade máxima.
Existe outro fator importante. Certos momentos da noite são mais propícios para experiências espirituais profundas. As horas entre 3 horas e 5 horas da manhã, por exemplo, são tradicionalmente conhecidas como as horas espirituais, quando o véu entre dimensões está mais fino. Muitas pessoas relatam que os sonhos mais significativos, os encontros mais profundos com suas chamas gêmeas no plano onírico, acontecem justamente nesse horário. Não é coincidência. Querida alma que chegou até este ponto da jornada comigo, eu quero deixar com você uma verdade final, uma verdade que espero que se ancore profundamente em seu coração. O universo sabe o que está fazendo. Sempre soube, sempre saberá. Cada momento de dor que você passou não foi em vão. Cada lágrima que você derramou foi coletada pelos céus e transmutada em sabedoria. Cada noite que você passou acordada, questionando, duvidando, sentindo que estava sozinha nessa jornada, você nunca esteve sozinha. Nunca. O universo estava ao seu lado, sussurrando através dos sonhos, através das sincronicidades, através dos momentos de paz inexplicável em meio ao caos. Confie. Continue. Está tudo se desenrolando em perfeita ordem divina. E enquanto você estava trabalhando em si mesma, enquanto você estava curando suas feridas, enquanto você estava se tornando a versão mais elevada de quem você veio ser neste planeta, algo estava acontecendo simultaneamente na consciência dele. Sementes estavam sendo plantadas. Desperezares sutis estavam acontecendo. E um dia, talvez hoje, talvez amanhã, talvez em um mês, talvez em um ano, chegará aquela noite mágica em que tudo muda para ele. A noite em que ele sonha com você e o universo finalmente mostra a ele o futuro da união de vocês. A noite em que todas as defesas caem. A noite em que a verdade se torna tão inegável que ele não pode mais fugir. E quando essa noite chegar, você vai entender por que tudo teve que acontecer exatamente do jeito que aconteceu. Porque cada atraso foi necessário. Porque cada obstáculo foi, na verdade, uma bênção disfarçada, preparando ambos para algo muito maior do que poderiam ter experimentado prematuramente. Até lá, continue brilhando, continue crescendo, continue confiando. Continue vivendo sua vida com plenitude, propósito e alegria. Porque você não está esperando por ele para ser feliz. Você está construindo uma vida tão extraordinária que quando ele finalmente despertar, quando ele finalmente aparecer pronto para honrar essa conexão sagrada, ele vai encontrar não alguém que estava apenas esperando, mas uma deusa que estava ocupada se tornando quem ela sempre foi destinada a ser. E essa é a versão de você que ele realmente precisa encontrar. Essa é a versão de você que criará com ele não apenas um relacionamento, mas uma missão de alma compartilhada que elevará ambos e irradiará luz para o mundo inteiro. Confie no tempo divino. Confie no processo. Confie na sabedoria infinita do universo que orquestra cada detalhe dessa dança cósmica entre duas almas que são, e sempre foram, uma só. A noite dele chegará, e quando chegar, você estará pronta, você estará radiante, você estará inteira, e a união que se manifestará será mais bela, mais profunda, mais sagrada do que qualquer fantasia humana jamais poderia imaginar. Porque esse é o poder do amor, que transcende tempo, espaço e todas as ilusões de separação. Esse é o poder das chamas gêmeas que finalmente se unem, não por necessidade, mas por escolha consciente, não por carência, mas por plenitude compartilhada, não por ego, mas por propósito divino. Se esta mensagem tocou profundamente sua alma hoje, se alguma parte deste vídeo ressoou com a verdade que você carrega dentro de si, por favor, deixe seu like como um gesto de gratidão pela energia sagrada que foi compartilhada aqui neste espaço.
Inscreva-se no canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo mensagens de cura, de inspiração e de despertar espiritual que podem iluminar seu caminho nos momentos em que a escuridão parece densa demais. E se você sente no coração que alguém em sua vida precisa ouvir esta mensagem, alguém que também está na jornada das chamas gêmeas, alguém que está questionando, esperando, confiando, compartilhe este vídeo. Porque às vezes, uma única mensagem pode ser o raio de luz que uma alma precisa para continuar acreditando, para continuar confiando, para continuar caminhando. Deixe nos comentários como tem sido sua jornada. O que você está sentindo neste momento? Você já vivenciou sinais de que seu masculino está despertando? Você já teve sonhos profundos com sua chama gêmea? Qual parte deste vídeo mais tocou seu coração? Sua história é importante. Sua experiência importa. E ao compartilhá-la, você pode ser exatamente o sinal que outra alma precisa receber hoje para se sentir menos sozinha nesta jornada intensa e transformadora. Agradecemos de coração o seu apoio a este canal. É através do seu engajamento, dos seus comentários cheios de verdade, do seu carinho genuíno que conseguimos continuar trazendo conteúdos que elevam consciências, que curam corações feridos e que lembram as almas de sua verdadeira natureza divina. Cada like, cada comentário, cada vez que você compartilha esses vídeos, você está ajudando a espalhar mais luz em um mundo que às vezes parece tão escuro. Você está participando ativamente de um movimento global de despertar espiritual, de cura coletiva, de retorno ao amor verdadeiro. E por isso, do fundo do nosso coração, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por confiar. Obrigado por fazer parte desta família de almas que escolheram o caminho do amor consciente, mesmo quando esse caminho é o mais desafiador. Estamos juntos nesta jornada sagrada de luz. Hoje, amanhã e sempre. Que a luz divina ilumine seu caminho. Que o amor incondicional cure seu coração. Que a sabedoria do universo guie cada um dos seus passos. Namastê.